Olá, começaremos agora a aula número 5 da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, que é a Lei número 8.742 de 93. Agora, pessoal, adentraremos aqui ao capítulo 4, que trata dos benefícios, dos serviços e dos programas de assistência social. Esse também é um capítulo muito importante, principalmente em provas de concurso, porque tem aqui toda a parte dos benefícios, né, do BPC, do benefício de prestação continuada, e também dos benefícios eventuais. Então, esse capítulo é muito importante, muito cobrado. A gente vai iniciar a sessão número 1 do capítulo 4, tratando do benefício de prestação continuada, que é o BPC. E aqui o artigo 20 vai ter a definição do BPC. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Então, o BPC se destina a pessoas com deficiência, né, e idosos com 65 anos ou mais que não possuem, né, meios de prover sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Passando para o parágrafo 1 do artigo 20, diz que, para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Então, somente serão considerados como família para efeitos do cálculo de renda o próprio requerente do BPC, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência dos pais, a madrasta ou o padrasto, né? Os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores sob tutela desde que vivam sobre o mesmo teto. Então, são essas as pessoas que são consideradas na hora de fazer o cálculo da renda familiar do requerente do BPC. Então, outras pessoas não são consideradas na hora de fazer esse cálculo, tá? Não é considerado tios, sobrinhos, nem nada do tipo. Apenas as pessoas que foram especificadas aqui no parágrafo primeiro, que são consideradas para efeitos do cálculo da renda familiar. Parágrafo segundo diz que, para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, as pessoas que possuem algum destes impedimentos de longo prazo citados, né, são consideradas pessoas com deficiência e estarão aptas a receber o BPC se caso estiverem dentro do valor de renda familiar per capita que a gente verá no parágrafo seguinte. E aqui no parágrafo terceiro diz que, observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. Então, pessoal, a renda familiar total ela deverá ser igual ou inferior a um quarto do salário mínimo por pessoa, tá? A renda familiar total somada, somada àquelas pessoas que a gente viu lá no parágrafo primeiro, que são as pessoas que contam no cálculo da renda, tá? Todas aquelas pessoas que estão residentes sobre o mesmo teto, que estão qualificadas para estar no cálculo de renda familiar, somada a renda dessas pessoas dividido por 4 deve ser menor, o valor total deve ser menor do que um quarto do salário mínimo por pessoa. Então, pessoal, aqui a gente pode dizer o seguinte, que a renda familiar, R de renda, F de familiar, mensal, dividida por 4, deve ser menor ou igual
a 1/4 do salário mínimo. Lembrando que isso aqui é por pessoa. Esse valor de 1/4 é por pessoa, per capita. Tá? Então, usando para efeitos de comparação, pessoal, no ano de 2021, que é a data que está sendo gravado esse vídeo, o salário mínimo está no valor de R$ 1.100. Então, quer dizer o seguinte, que a renda familiar por pessoa deverá ser menor ou igual ao valor de R$ 275, que é 1/4 do salário mínimo. Pegando 1.100 e dividindo por 4, pegando o valor de R$ 1.100, que é o valor do salário mínimo completo, dividido por 4, dá o valor de R$ 275. Então, no ano de 2021, a renda familiar do requerente do BPC deverá ser menor ou igual ao valor de R$ 275 por pessoa na renda familiar geral. Tá? Passando então ao parágrafo 4º, diz que o benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. Então, o BPC não pode ser acumulado com outro benefício, tá? A pessoa não pode receber o BPC e mais um outro benefício, salvo os de assistência médica e de pensão de natureza indenizatória. Parágrafo 5 diz que a condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. Então, mesmo que o idoso ou pessoa com deficiência estejam acolhidos em alguma instituição, ainda assim não será suspenso o BPC. Sexto parágrafo diz que a concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o parágrafo 2º, composta por avaliação médica e avaliação social, realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Então, o requerente ele deverá passar por avaliação médica, com o médico do INSS e deverá ser diagnosticado com um impedimento de longo prazo que cria barreiras para sua participação no mercado de trabalho e também na sociedade e cria uma situação de desigualdade com as demais pessoas sem aquela deficiência. Então, além de passar pela avaliação médica, pessoal, o requerente também deve se enquadrar na faixa de renda que a gente já falou, Então, é a avaliação médica e a avaliação social para poder conceder o benefício. O parágrafo 7 diz que, na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura. O 8º parágrafo diz que a renda familiar mensal a que se refere o parágrafo 3º deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido. Nono parágrafo. Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão computados para fins de cálculo de renda familiar per capita a que se refere o artigo 3º o parágrafo 3º desse artigo. Então, os rendimentos que o requerente obtiver na condição de estagiário ou de aprendiz não serão computados no cálculo de renda familiar, tá? Porém, é limitado a 2 anos o recebimento concomitante da remuneração como aprendiz e do BPC. Então, essa é uma das situações em que o BPC não é suspenso. Então, o requerente não perde o BPC no caso de rendimentos decorrentes de estágio supervisionado de aprendizagem, tá? Porém, tem um limite aí em que o requerente pode receber o BPC e realizar o estágio. O limite é de 2 anos, tá?
O 10º parágrafo diz que considera-se impedimento de longo prazo para os fins do parágrafo 2º deste artigo aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Então, para os fins de BPC, é considerado impedimento de longo prazo aquele impedimento de no mínimo 2 anos, tá? De natureza física, mental, intelectual ou sensorial que obstruam a participação plena e efetiva na sociedade, né? Em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí, eu vou fazer um destaque que considera-se impedimento. Considera-se impedimento de longo prazo aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos, tá? 11º parágrafo diz que, para a concessão do benefício de que trata o caput desse artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme o regulamento. Então, podem ser considerados, desde que comprovados, né, ao INSS, outros elementos probatórios de miserabilidade. Né? E ainda que a renda familiar per capita ultrapasse o valor de 1/4 do salário mínimo, ainda pode haver outros elementos que atestem a condição de miserabilidade, tá? Como, por exemplo, o gasto com despesas médicas do requerente, né? Entre outros elementos. Então, vale a pena destacar, pessoal, que essa parte da lei, que envolve o BPC e a renda familiar mínima para concessão do benefício, ela foi alterada várias vezes, né? Inclusive já no governo Bolsonaro foram alteradas algumas partes da lei, então por isso essa parte da lei ainda se encontra meio indefinida, né? E ainda pode mudar alguns aspectos dos requisitos para a concessão do benefício. Passamos então para o 12º parágrafo, que diz que são requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício, as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF, e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, conforme previsto em regulamento. Então, são requisitos para a concessão e a manutenção do benefício, né, que o requerente tenha CPF e esteja inscrito no CadÚnico, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O parágrafo 13º foi vetado. O 14º parágrafo diz que o benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário no valor de um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família no cálculo da renda que se refere o parágrafo 3º desse artigo. Então, pessoal, no cálculo da renda familiar, não será computado o salário de um idoso, né, acima de 65 anos, ou o BPC de uma pessoa com deficiência, né, para fins de concessão de outro benefício a outro requerente da mesma família, tá? Então, não será computado nem o salário do idoso acima de 65 anos, né, nem o salário do idoso que recebe o BPC, e nem o salário de uma pessoa com deficiência que esteja recebendo o BPC no cálculo da renda familiar para outra pessoa que vai requerer o BPC. E aí o 15º parágrafo diz que o benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família, enquanto atendidos os requisitos exigidos nesta lei. Então, mais de um membro da mesma família podem receber o BPC, tá? Desde que atendam às condições e os requisitos exigidos. Passamos então, pessoal, para o artigo 21. Fomos até o 15º parágrafo do artigo 20 e agora então a gente passa para o artigo 21, ainda no mesmo capítulo, na mesma seção do benefício de prestação continuada. O artigo 21 diz que o benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. Então, passamos para o primeiro parágrafo do artigo 21, que diz que
O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no caput ou em caso de morte do beneficiário. Então, a cada 2 anos, pessoal, o BPC será revisto, né, como a gente viu no caput do artigo 21, para confirmar que as condições que concederam o BPC ao requerente ainda persistem. E se caso as condições já foram superadas, seja por uma melhora financeira do indivíduo, né, que lhe permite prover o seu sustento, ou pela superação de uma deficiência, nestes casos cessará o benefício. Né? E em caso de morte do beneficiário, o benefício também será cessado. Então, não passará para outra pessoa, será finalizado o benefício. E aí, o parágrafo 2º diz que o benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização. Então, constatado irregularidades, o benefício será cancelado, né? Antigamente havia muitas fraudes no BPC, muitas irregularidades. Hoje em dia é mais difícil de haver esse tipo de situação devido ao fortalecimento e aprimoramento, né, dos métodos de avaliação por parte do INSS, mas quando constatado irregularidades, o benefício será cancelado. Parágrafo 3º do artigo 21 diz que o desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constitui motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência. Então, pessoal, o BPC ele será mantido mesmo em situações em que o beneficiário ele esteja se desenvolvendo, né? E realizando atividades, esteja ali constantemente melhorando a sua condição, tá? O BPC ele só será cessado nos casos em que deixar de existir totalmente as condições originárias, né? Em que não há mais nenhum tipo de deficiência, em que já foi superada aquelas condições que deu origem ao BPC, então só nesse caso será cessado, mas o desenvolvimento de faculdades, de habilidades, de melhoras na capacidade cognitiva não vai afetar o pagamento do BPC. O BPC continuará sendo pago. O parágrafo 4º diz que a cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos definidos em regulamento. Então, o indivíduo ele pode ter se recuperado, né, de alguma deficiência impeditiva, e nesse caso o benefício ter sido cessado, mas ele pode desenvolver ou a mesma deficiência futuramente ou em algum outro impedimento, né, que é considerado requisito para a concessão do BPC. E aí o benefício é concedido novamente, entre outras situações que são possíveis, tá? E aí, o 5º parágrafo diz que o beneficiário, em gozo de benefício de prestação continuada, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado para a avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, sendo-lhe exigido a presença dos requisitos previstos nesta lei e no regulamento. Então, o usuário que já é beneficiado pelo BPC, se caso for chamado para atestar as condições que ensejaram na concessão do benefício, esse usuário deve realizar essa comprovação, né, apresentando os documentos e laudos necessários. E aí o artigo 21A diz que o benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. Só que aí, pessoal, há uma ressalva que eu preciso fazer, porque na data de gravação desse vídeo está sendo liberado o auxílio inclusão. Este benefício ainda nem entrou em vigor, ele vai entrar em vigor a partir de 1º de outubro, né, de 2021, e por isso ainda não foi atualizado aqui na LOAS, né, na parte que trata aqui dos benefícios. Mas como funciona o auxílio inclusão? O auxílio inclusão ele será oferecido para quem já é beneficiário do BPC, vai ingressar no mercado de trabalho, numa atividade remunerada, tá? Antes o beneficiário perdia o BPC caso exercesse atividade remunerada, como diz aqui nessa parte aqui da lei, no artigo 21A, ele perdia o BPC,
né, caso exercesse alguma atividade remunerada. Agora este beneficiário, ao invés de perder o BPC, ele irá receber o auxílio inclusão, né, no valor aí de metade de um salário mínimo. E aí vale destacar, pessoal, que o auxílio inclusão ele é pago ao beneficiário, né, que na sua atividade profissional receba até 2 salários mínimos, tá? Considerando aí os valores de 2021 até R$ 2.200. E se receber um salário maior do que esse, aí o beneficiário já não terá direito ao auxílio inclusão. Tá bom? Então é muito importante essa ressalva que eu faço aqui. Ainda não foi alterado no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não foi alterado aqui na lei, a letra da lei. Apenas no final da lei foi incluído foi citado o auxílio inclusão, mas ainda não foi alterado nada propriamente na lei. Ou seja, ainda não houve alteração na letra da lei para incluir essa ressalva do auxílio inclusão aqui nessa parte dos benefícios. No final no final da lei é citado o auxílio inclusão, mas ainda não foi alterado aqui nessa parte dos benefícios. Portanto, você vai considerar a ressalva do auxílio inclusão toda vez que você vir aqui na lei que o benefício de prestação continuada será suspenso caso o beneficiário exerça atividade remunerada. Então, você vai considerar essa ressalva do auxílio inclusão que eu estou trazendo aqui, tá? E aqui eu peguei aqui esse demonstrativo que traz aqui que agora é lei, né? Criado o auxílio inclusão, terá direito a meio salário mínimo mensal a pessoa com deficiência moderada ou grave que recebia o BPC e começou a trabalhar, ganhando até 2 salários mínimos mensais, esteja inscrito no CadÚnico e tenha CPF regularizado e atenda os critérios para a concessão do BPC, inclusive os de renda familiar. Então, você vai considerar toda vez que for citado que não é possível a manutenção do BPC caso o beneficiário exerça atividade remunerada, você vai considerar essa ressalva do auxílio inclusão. E aí, pessoal, caso a pessoa com deficiência seja desempregada, ela voltará a receber o BPC. Ela deixa de receber o auxílio inclusão e vai voltar a receber o BPC, tá? E aí a gente vai dar continuidade, pessoal, aqui na letra da lei, como ela está hoje, a gente está lendo artigo por artigo, então a gente vai continuar lendo a letra da lei como ela está. Porém, você vai considerar essa ressalva do auxílio inclusão. E aí o parágrafo 1º do artigo 21A diz que, extinta a relação trabalhista ou atividade empreendedora de que trata o caput desse artigo e, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício, suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão previsto no caput do artigo 21. Então, pessoal, o modelo que funcionava era o seguinte: quando era encerrada a atividade trabalhista, né, o beneficiário podia requerer novamente o BPC, que estava suspenso, né, enquanto ele realizava a atividade remunerada. Porém, com auxílio inclusão, né, ele não perde o BPC, ele passa a receber o auxílio inclusão, e aí, a partir do momento que ele for desempregado, ficar desempregado, ele volta a receber o BPC, tá? Então, precisa considerar essa ressalva aqui do artigo 21A. Provavelmente, mais para frente, após a gravação desse vídeo, no período posterior, será alterado a letra da lei. E aí o parágrafo 2º diz que a contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 anos, o recebimento concomitante da remuneração e do benefício. Então, a condição de aprendiz, né, o beneficiário na condição de aprendiz não perderá o benefício nos casos de trabalho como aprendiz, e o período máximo que ele pode atuar como aprendiz e receber o BPC de forma concomitante é limitado a 2 anos.
E aí, então, pessoal, a gente termina por aqui a aula número 5 da LOAS, onde a gente tratou do benefício de prestação continuada, falou das suas atualizações, tá? Qualquer atualização nova quanto ao BPC eu vou colocar na descrição e também no comentário do vídeo, para que você tenha a atualização mais recente. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. A próxima aula a gente vai finalizar o estudo da LOA, será a aula final, tá? A gente vai tratar dos benefícios eventuais e ir para a parte final da Lei Orgânica de Assistência Social e finalizar o estudo dela. E após a aula 6, após a próxima aula, a aula número 6, a gente vai fazer uma aula de questões para fixar e ver se a gente aprendeu da forma correta aqui o estudo da LOAS. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, espero que essa aula tenha agregado para você. Peço que deixe seu gostei, deixe seu comentário e até a próxima aula.